Bom dia, amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje traremos para vocês esse manual de escatologia do senhor acho que é Duane Pentecost, tá certo? Aqui a gente vai ver, ele é da Vida Selo Acadêmico, tá? Ele tá na categoria Área Histórico-Sistemática Escatologia. Tá aqui também de novo selo acadêmico. Tô trazendo esse manual aqui por quê? Porque esse manual, como a gente está passando uma situação difícil e hoje se fala muito sobre escatologia, eu resolvi trazer esse manual que ele fica muito bem nos dias atuais, tá? Manual completo para quem quer conhecer todas as linhas da escatologia. Bem, eu estou aqui nas últimas páginas do livro. Você vê aqui a última página mesmo é a 613. Após isso, a gente encontra 10 páginas para você colocar anotações do que você aprendeu sobre escatologia e outras referências que você queira colocar, tá? 10 páginas que eles abrem para você colocar esse tipo de coisa, tá? Eu mostrei logo isso daqui para ficar bem visível. Abrindo o livro, tá? Aqui é a primeira folha de rosto, tá? Tradução de Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Aqui as informações da editora. Quantas reimpressões já houve, tá? Aqui, como eu falei, tá? A classificação dela: escatologia, cristianismo, ensino bíblico. Aqui a dedicatória, agradecimentos, prefácio à edição brasileira, e aqui a gente vai ver o sumário. Primeira seção: a interpretação da profecia. Capítulo 1: os métodos de interpretação. Introdução. A. O problema. B. A importância do estudo e o método alegórico. A definição do método alegórico. Os perigos do método alegórico. O uso da alegoria no Novo Testamento. O método literal, que já é no item 2. No item 2, a definição do método literal, evidências a favor do método literal, as vantagens do método literal, o método literal e a linguagem figurada, algumas objeções ao método literal. Capítulo 2: a história da interpretação, o começo da interpretação, a interpretação judaica do Antigo Testamento, o literalismo da época de Cristo, o literalismo entre os judeus, o literalismo entre os apóstolos, a ascensão da alegoria, a Idade Média, o período da Reforma, o período da Pós-Reforma. Capítulo 3: considerações gerais sobre interpretação, a interpretação das palavras, a interpretação do contexto, a interpretação histórica, interpretação gramatical, interpretação da linguagem figurada, o uso da linguagem figurada quando a linguagem é literal ou figurada, a interpretação da linguagem figurada. Capítulo 4: a interpretação da profecia, observações gerais referentes à profecia, as características da profecia, o elemento cronológico da profecia, a lei da dupla regência, profecias condicionais, métodos de revelação profética por meio de tipos, por meio de símbolos, por meio de parábolas e por meio de sonhos e êxtases. Regras para a interpretação da profecia: interprete literalmente, interprete conforme a harmonia da profecia, observe a perspectiva da profecia, observe os relacionamentos do tempo, interprete cristologicamente, interprete historicamente, interprete gramaticalmente, interprete de acordo com a lei da dupla regência, interprete coerentemente. Segunda seção: as alianças bíblicas e a escatologia. Capítulo 5: Aliança Abraâmica. Introdução.
O uso bíblico da palavra aliança, definição de aliança, tipos de aliança, a natureza das alianças, a importância da aliança abraâmica, as disposições da aliança abraâmica, o caráter da aliança abraâmica, o elemento condicional do plano da aliança abraâmica, argumentos que sustentam o caráter incondicional da aliança, argumentos amilenistas contra o caráter incondicional da aliança, o cumprimento parcial das alianças apoia a visão pré-milenar, implicações escatológicas da aliança abraâmica, quem é a descendência de Abraão, a visão amilenista sobre a descendência de Abraão, os tipos de descendência mencionados nas Escrituras, a igreja não é Israel, a relação da igreja com a aliança, descendência possuirá a terra, a aliança abraâmica já foi cumprida. Capítulo 6, Aliança Palestina, a importância da Aliança Palestina, as disposições da Aliança Palestina, o caráter da Aliança Palestina, implicações escatológicas da Aliança Palestina, Aliança Davídica, a importância da Aliança Davídica, as disposições da Aliança Davídica, o caráter da Aliança Davídica. Como eu já fiz em outros vídeos, eu vou mostrar algumas partes aqui do sumário, porque ele é muito descritivo. Os capítulos, os pontos principais, tá? Eu vou falar para vocês, mas eu vou ficar mostrando tudo o que tem. E não vou poder ficar falando diretamente todos os pontos, ponto a ponto, porque é muito grande o conteúdo desse livro, no sentido de que o sumário ele é muito descritivo, ele coloca ponto a ponto, então ele vai ficar muito grande. Mas vocês podem continuar vendo o sentido de que o livro ele fala praticamente totalmente de todas as hipóteses e linhas escatológicas. Então ele fica muito completo para o estudo da escatologia. Eu vou mostrar os principais pontos, vou falar e também vou mostrar os capítulos, né? E os pontos, para que vocês possam ver, mas só os pontos principais, tá? Capítulo 8, uma nova aliança. Terceira seção, as profecias da presente era. Capítulo 9, o decurso da presente era. Capítulo 10, a teoria do arrebatamento parcial. Capítulo 11, a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Capítulo 12, a teoria do arrebatamento mesotribulacionista. Capítulo 13, a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Continuação do pré, tá? Capítulo 14, acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. Quarta seção, as profecias do período tribulacional. Capítulo 15, a doutrina bíblica da tribulação. Capítulo 16, a relação da igreja com a tribulação. Capítulo 17, a relação entre o Espírito Santo e a tribulação. Capítulo 18, Israel na tribulação. Capítulo 19, os gentios na tribulação. Capítulo 20, a campanha do Armagedon. Capítulo 21, os juízos da tribulação.
Quinta sessão, as profecias relacionadas ao segundo advento. Capítulo 22, a história da doutrina do segundo advento. Capítulo 23, as ressurreições associadas à segunda vinda. Capítulo 24, os julgamentos associados à segunda vinda. Sexta sessão, as profecias do milênio. Capítulo 25, o conceito de reino no Antigo Testamento. Capítulo 30, adoração no milênio. Capítulo 31, a relação entre santos vivos e santos ressurretos no milênio. Sétima sessão, as profecias do estado eterno. Capítulo 32, a preparação para o reino eterno. Capítulo 23, Nova Jerusalém, a cidade celestial. Bibliografia, índice de assuntos. Muito importante esse índice de assuntos para que você possa achar uma palavra, o que você queira com mais facilidade, tá? Assim começa a primeira profecia, tá? A interpretação da profecia, primeira sessão. E eu vou mostrar como ele é por dentro, tá? Olha, a letra é agradável para que você possa ler com facilidade. Final já tem a bibliografia, tá? É mais ou menos umas 15 páginas de bibliografia. Índice de assuntos, tá? E aqui é como eu falei, você procura com mais facilidade o que lhe interessa. O livro, ele pode ser feito um estudo direto, né, de capa a capa, mas também ele vai ser um livro de consulta, como é a proposta dele. Ele é um manual, tá? Dicionários e manuais são para consulta. Bem, meus amigos, esse aqui é o Manual de Escatologia que foi apresentado aqui no canal Indicações de Teologia. Desde já eu agradeço que você ficou até aqui. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para a gente. Por favor, se inscreva em nosso canal, tá certo? Nosso canal precisa crescer. Desde já eu agradeço e fique com Deus.